Gente, boa noite. Meu nome é Elaine, sou psicóloga aqui da Cognitiva Centro de Terapia e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre culpa. Dentre os tantos sentimentos aí que a gente está experimentando nesse período de pandemia, a culpa tem aparecido assim, tenho observado no consultório, né, no relato dos pacientes, essa questão relacionada aí à produtividade. Tem gente queixando, falando que, olha, não estou produzindo mais do que eu gostaria de estar produzindo mais do que eu estou produzindo. Tem gente que se queixa aí com relação à questão de processo seletivo, né? Não passei no processo seletivo, então traz aí uma série de culpas, de questionamentos da atuação. Então essa questão da culpa está bastante presente e hoje eu quero que a gente converse um pouco aqui, vou trazer um pouco aqui de uma reflexão. Uma breve reflexão sobre essa questão da culpa aí. Então, assim, a gente está falando agora do tempo da pandemia, mas a gente sabe que a culpa, ela, né, em determinados momentos da nossa vida, ela está aí, está presente, né? Então, são várias as situações, cada um com as suas razões para justificar as suas culpas. Então tem gente aí que se queixa aí, que se culpa pelo fato de ter se mantido num relacionamento durante muito tempo. Tem gente que se culpa por ter saído de um relacionamento. Tem gente que se culpa por não ter passado na entrevista de emprego, por não ter tido mais filhos, enfim, por não ter estudado mais. Tem uma série de situações que faz com que a gente sinta culpa, né? Cada um dentro da sua história, da sua vida, cada um vai saber aí dizer e pensar o que tem aí, o que carrega de culpa, o que já carregou, né, ao longo aí da sua história. Então, o que acontece? Tem gente que não se perdoa pelo fato de ter feito uma escolha que não foi saudável, né? Tem gente que precisa trabalhar essa questão aí. E o fato é que todos nós fazemos escolhas que não são saudáveis em algum ou em vários momentos da nossa vida. Esse é o fato. E a questão da culpa, eu considero a culpa, não considero ela de tudo ruim, sabe por quê? Porque ela nos dá a condição de auto nos responsabilizar. Ela proporciona autorresponsabilidade. Então, pensando por esse lado, pensando que a gente vai poder fazer de um jeito diferente da próxima vez, né, trazer esse aprendizado aí para o nosso futuro, eu vejo a culpa como um ponto de partida aí que pode trazer melhorias para a nossa vida. Olha só, vamos definir, né, a culpa? Eu defino a culpa como um sentimento que vem da percepção de que eu falhei, de que algo que eu fiz foi falho, né? Eu falhei seja comigo mesmo ou seja com outra pessoa. Né? Então a culpa é esse sentimento. O que é o sentimento? O sentimento é a consciência de uma emoção, né? A emoção relacionada à questão da culpa é a tristeza. Então eu sinto tristeza, né? E aí com isso eu tenho esse sentimento, eu vivo a emoção da tristeza e tenho o sentimento da culpa, né? Então o que acontece? Tem gente inclusive que se culpa por situações que nem fez, que nem cometeu, mas que pensou em fazer. Como que seria isso? Vamos pensar no momento aí de raiva ou de mágoa, que a pessoa traz aí um pensamento de fazer alguma coisa, de se vingar dessa pessoa. Mas parou no pensamento, né? Graças a Deus, vamos dizer que teve um outro pensamento aí que fez com que essa pessoa não se vingasse, não tivesse uma atitude que pudesse fazer com que ela ficasse com verdadeira culpa de ter tido essa ação. Mas o simples fato de pensar faz, às vezes, com que a pessoa sinta culpa. Mas é importante a gente entender, a gente não precisa se culpar por aquilo que a gente não fez, né? A culpa é uma culpa sobre uma ação, sobre aquilo que a gente fez. Então, a gente não tem que se culpar de uma ação que a gente não teve. E isso tem muito a ver com uma fusão que a gente faz. A gente confunde aí a ação com o pensamento, né? Então a gente precisa separar, são coisas totalmente diferentes. Pensar é uma coisa, fazer é outra coisa, sentir é outra coisa, né? A gente até tem um exercício na clínica em que a gente faz essa distinção do que é um pensar, do que é sentir, do que é o comportamento, né? Então, olha só. O que acontece? A culpa, ela tende a gerar ansiedade na gente. A culpa está relacionada a algo do passado, né? Uma circunstância, um fato que aconteceu, envolvendo, às vezes, mais de uma pessoa,
ou às vezes sou eu comigo mesmo. Às vezes a gente tem culpa daquilo que a gente pensou sozinho, daquilo que a gente fez sozinho, né? E em muitas situações tem a ver com eventos, com circunstâncias que envolvem outras pessoas, e às vezes pessoas da família, pessoas do trabalho, pessoas dos nossos grupos aí de convívio. E o que é que acontece? Por que que tende a gerar ansiedade? Porque a gente alimenta pensamentos ansiosos. Por exemplo, e se fulano me interpretar mal? E se ele falar mal de mim? E se ele, né, entender que a minha conduta não é ética, não é legal? Percebe? Olha os pensamentos ansiosos aí. Então, se a gente vai nutrindo esses pensamentos, a gente fica muito ansioso em relação ao fato que aconteceu e que nos gerou uma culpa. Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma paciente que queria muito passar num processo seletivo. E ela, depois da primeira sessão, depois da entrevista que ela teve, a nossa primeira sessão após a entrevista do emprego lá do processo seletivo, ela chegou cheia de culpa, chegou relatando que ela não foi bem, já fazendo ali as conclusões dela, sabe? Eu não fui bem, eu podia ter falado um pouquinho melhor na parte lá da minha experiência, por que que eu não aprofundei, eu devia ter falado mais e eu não vou passar e a culpa é toda minha. Toda cheia de culpa da atuação dela, de interpretações ali negativas acerca da atuação dela no processo seletivo. Querendo até ter respondido aquilo que o entrevistador nem perguntou, né? Porque eu falei, mas o que que ele perguntou? Ele perguntou essa parte de sua vida? Não, ele perguntou isso aqui, você respondeu, eu respondi. Né, assim, então uma ansiedade muito grande, claro que ela tinha já feito essa etapa, mas ela ainda estava ansiosa também pela próxima etapa, aguardando se ela, né, o resultado se ia conseguir, se não ia, e era um processo um tanto demorado. E aí, com isso, a pessoa perde até o sono, né? Se culpando, achando, pensando, por que que eu não fiz certo? Por que que eu não fiz aquele outro jeito? A culpa, ela tem a ver com essa ideia de certo e de errado. E será que existe certo e errado, né, gente? Às vezes sim, às vezes não. Eu sei que existe o fazer, né? Existe aquilo que a gente fez ou aquilo que a gente deixou de fazer. Isso eu sei que existe, né? Mas a culpa, ela vem dessa ideia de que algumas coisas são certas e de outras coisas são falhas, não são certas, não são corretas. E quando a gente faz aquilo que a gente entende que não deveria ter feito, a gente sente culpa. Né? Então tem muito a ver com esses pensamentos, né? Eu tenho que, eu deveria fazer de tal maneira, né? Eu não poderia. Tem muito a ver com esses pensamentos, a questão da. Então, voltou, né? A culpa é uma estratégia para lidar com uma dor. E o problema é que, às vezes, a gente consegue criar uma dor ainda maior do que a primeira. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente aqui para vocês. Então, o que acontece com a culpa? Ela pode trazer, assim, prejuízos para a nossa vida, né? Ela pode trazer e acarretar uma série de bloqueios, de problemas, de dificuldades, se a gente não elabora, se a gente não resolve essa situação que nos gerou culpa. E geralmente quem tem muita culpa são pessoas que têm muito medo de errar. Que tem uma dificuldade de lidar com as falhas, com os erros, com as perdas. Geralmente tem muita culpa quem tem dificuldade de lidar com essas perdas aí, tá? Eu gostaria até que você observasse, olhasse aí para dentro e observasse como é que é essa questão das culpas aí com você. Se você é uma pessoa que volta e meia tá aí se sentindo culpado por alguma coisa, né? Ou se não, se é mais tranquilo, observa isso e observa qual que é o medo. Se você tem muito medo de errar, como é que você lida com a questão, com a possibilidade de você cometer algum erro, né? De você fazer algo que foi considerado uma falha aí. E o fato é que nós não temos como não errar. Isso não é uma possibilidade. A gente pode planejar, a gente pode organizar, a gente pode fazer planos, projetos, mas não errar. Claro que a gente está caminhando, está buscando, né, o melhor, a gente está dando o nosso melhor e a gente busca sempre oferecer e fazer o que é melhor para nós, né, e para todo mundo que de alguma forma está envolvido aí com a nossa vida. Mas assim, determinar que a gente não vai errar, não tem como. Agora, o que é uma possibilidade é a gente aprender a lidar com a nossa culpa, com o nosso erro, de uma forma melhor, de uma forma mais favorável.
Isso sim é uma possibilidade e a gente pode aprender isso, né? Eu quero dar algumas dicas aqui pra gente hoje. Ao meu ver, um comportamento benéfico que surge assim, né, a partir da culpa, a partir de um momento que eu senti culpa, é a autorresponsabilidade. Não tem como, inclusive, a gente falar de culpa sem falar de autorresponsabilidade, né? Por quê? Porque a autorresponsabilidade é esse meu assumir, eu assumir, né, esse meu erro e ver como que é que eu vou fazer daqui para frente para agir de uma forma mais assertiva numa situação semelhante, numa situação parecida com essa. O que eu vejo da culpa? Eu vejo que ela nos dá dois caminhos, né? Ou eu vou me punir, tem um caminho da punição, e aí eu penso, né? Eu mereço castigo porque eu errei, é o caminho da punição. E o caminho que eu acabei de citar, que é o caminho da autorresponsabilidade, que é essa minha postura ativa, que é eu fazer uma escolha mais assertiva, que é eu assumir a parcela de culpa que me cabe, né? A parcela de responsabilidade que me cabe dentro de uma circunstância que me gerou culpa. E aí eu querer, né? Eu me esforçar, eu buscar fazer melhor de uma próxima vez. Então, existem esses dois caminhos. Se eu assumir essa postura mais assertiva, com certeza, né, esse meu erro, ele pode fazer com que eu transforme aí em algo muito melhor para mim, para o meu futuro. Agora, se eu ficar lá no campo da punição, gente, o que eu vou fazer? Eu vou me sabotar. Se eu ficar no campo lá da punição, eu fico preso lá nesse passado, nessa situação que aconteceu, né? Eu fico lá, eu tenho uma tendência a uma tristeza, a intensificar essa tristeza, né? A questão da depressão tem a ver com o excesso de passado e tem a ver com situações não resolvidas e muitas vezes tem a ver com a situação de culpas, né? De culpa sobre culpa e eu não soube, a pessoa não soube como resolver isso, como elaborar, né? E chega a um ponto, uma situação mais grave aí. Então eu acabo potencializando o meu fracasso, a minha falha, e aí eu tendo a fracassar ainda mais, a ficar nesse campo. Por quê? Porque eu tendo a ativar uma crença aí, a ativar e a manter ativa a minha crença de incapacidade. Por quê? Porque eu tô tão focado, tão ligado nessa questão do fracasso, daquilo que não deu certo, daquilo que eu falhei, né? Eu tô tão focado nisso, está tão visível, está tão grande, né? Eu coloco uma lente de aumento aí tão potente para olhar para isso, que eu não tenho mais condição de olhar para as outras coisas. Eu acabo me privando de ver os acertos, de ver aquilo que eu fiz que foi legal, que foi certo, que foi assertivo, que foi produtivo, que foi bom, tá? Então a gente corre esse risco aí. Olha só, a culpa, ela acaba, né? Ela não é uma estratégia eficaz para quem tem compromisso com o sucesso. Então, se eu tenho um compromisso, se eu tenho uma questão aí que eu quero ser bem sucedido, e a questão do sucesso tem a ver com o que eu entendo que é sucesso para mim, para cada um vai ter aí, né, uma definição diferente, cada um vai entender como sucesso alguma área da vida, algo aí da vida, tá? Independente da área que você quer ter sucesso para sua vida, é importante você compreender que a culpa não vai ser uma parceira, ela não vai te ajudar, ela não vai contribuir para que esse sucesso aconteça, ela vai ser um bloqueio, ela vai ser um problema, tá? Então, para nós que temos compromisso com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, né? Claro, entendendo que felicidade são momentos, não é uma felicidade plena, né? Aquela coisa, o tempo todo eu tô feliz, não necessariamente isso, a gente sabe que as emoções desconfortáveis, elas fazem parte, né? As emoções desagradáveis, elas estão aí o tempo todo, também presentes na nossa vida, e a gente está vivendo isso nesse momento de pandemia de uma forma bem acentuada, né? Essas emoções que a gente não gostaria de viver, elas estão aí presentes, nós estamos tendo que aprender, né, de uma forma bem difícil a lidar com todas essas emoções aí, e esses sentimentos desagradáveis, e a culpa é um deles. Então, olha só, quais são a grande questão, os grandes prejuízos aí que eu vou pontuar? Eu vou pontuar agora quais são esses prejuízos que eu vejo que a culpa nos proporciona, e depois eu vou falar aqui o que eu vejo, né, o que eu acredito que a gente possa fazer, que pode nos ajudar a lidar com esses momentos em que a gente fracassou, em que a gente sentiu-se culpado, de uma forma aí que seja assertiva, que seja mais leve, né? Porque a questão da culpa torna aí a nossa vida muito pesada.
Então, olha só, eu entendo que a culpa, ela nos manipula, ela assume o controle da situação, ela assume as rédeas. Eu entendo que a culpa faz isso, né? Ela fica ali controlando, manipulando. Se a gente não tomar cuidado, a culpa, ela faz, ela acaba que ela consegue nos manter refém dela. A gente fica refém das nossas culpas, né? Com esse mal-estar terrível dentro da gente e sendo refém, sendo orientado a partir delas. E aí, o que que acontece? Situações de culpa, elas tendem a aumentar o nosso medo, a fazer com que a gente procure uma fuga. A questão da fuga, o que que acontece, né? Eu falei que a culpa, ela é uma estratégia, muitas vezes, da gente lidar com uma dor. Porque dói saber que a gente fez algo, às vezes, que foi errado, que foi um fracasso, que não deu certo, que foi falho. Isso nos causa uma certa dor. E às vezes, para lidar com isso, a gente sente culpa, né? A gente vive essa culpa e muitas vezes a gente quer fugir, né? A gente tende a fugir disso, fazendo com que essa culpa fique ainda maior. Então, ela pode aumentar os nossos medos, viabiliza a fuga, faz com que a gente queira ir para longe das pessoas que estiveram envolvidas no momento de culpa, no momento de erro nosso, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, né? Grupos de amigos aí, de onde quer que seja. Porque a questão da culpa também está relacionada com uma vergonha. Então você sente vergonha, você sente culpa, e aí a gente quer o quê? A gente quer se distanciar, quer ir para longe, quer ficar, né? Quer se isolar muitas vezes. E são estratégias que não são favoráveis, que não ajudam. Tende a fazer com que a gente se desconecte da gente mesmo primeiro. Situação de culpa pode fazer com que eu me desconecte comigo, que eu perca a conexão própria. E depois que eu perca a conexão com essas pessoas que eu falei, porque a gente quer se distanciar, a gente não quer se haver. Um exemplo muito simples, assim, eu acho que muito fácil da gente entender tudo isso que eu falei aqui agora, né, dessa questão de como que a culpa faz com que aumente o nosso medo, faz com que a gente fuja, com que a gente se desconecte da gente, é o filme O Rei Leão. Né, o filme aí que todo mundo já assistiu. Eu assisti muito filme infantil nessa pandemia, viu, gente? Eu tenho criança, então o Rei Leão a gente viu muitas vezes e fica muito claro a questão do medo, a questão da culpa. O que que acontece ali com o leãozinho, né? O tio chega e fala, a culpa é sua. E ele assume essa culpa. A gente tem que tomar cuidado também com as culpas que a gente assume. Porque a gente, às vezes, está assumindo parcela de responsabilidade e culpa que nem é nossa. É importante a gente saber fazer essa separação. Até onde a culpa é minha, até onde a culpa é de outra pessoa envolvida ali naquela circunstância. Então, na questão do filme, ele assume a culpa. E aí, para lidar com essa dor, ele sente muito medo. Com esse medo, ele foge, ele vai para longe, ele se desconecta dele mesmo, ele se desconecta da família, da mãe, de todos os outros leões ali, né? E ele vai para longe. O que que ele faz? Ele se desconecta dele mesmo e ele até se descaracteriza. Ele passa a comer larvas lá, com aqueles bichinhos lá, né? Ele se descaracteriza e ele faz ainda mais. O que que ele faz? Ele se afasta do seu propósito, da sua missão de reinar, de cuidar de tudo aquilo lá. Até que ele se autorresponsabilize, até que chega alguém, né, que chama ele à consciência, fala, opa, meu filho, vem cá, vamos conversar aqui, vamos entender esse negócio. E aí o que que acontece? Aí ele se responsabiliza, e aí ele enfrenta esse medo e aí ele volta, né? E aí sim, ele se caracteriza, ele volta a ser ele, né? Ele se personaliza de novo, que ele havia se despersonalizado ali, né? Se descaracterizado, ele volta a ser ele e cumpre com seu propósito, com a sua missão. Né? Então a culpa, infelizmente, ela tem inclusive esse poder de fazer com que a gente vá para longe do que é o propósito da nossa vida. É claro, gente, vai depender de que culpa é essa, né? De como que eu lido, de como que eu fui acumulando culpas aqui dentro de mim. Então, o que que acontece? A autorresponsabilidade, ela faz toda uma diferença, né, na hora da gente lidar com a questão da culpa. E a culpa, ela pode ativar nossas crenças de incapacidade, porque eu tô lá focada no fracasso, na minha falha, naquilo que eu fiz, que não deveria ter feito, e aí eu ativo ali uma crença de incapacidade, eu não sou capaz de acertar, de fazer dar certo, de fazer o que é melhor para mim, de fazer o que é melhor para o outro. Então pode ativar nossa crença
pode estar aí no fundo aí ativando nossa crença de incapacidade. A questão da inadequação pode ser ativada também. Porque, olha aí a própria questão aqui das redes sociais, né? A gente rola a barra aqui do Instagram e aí a gente vê que os nossos colegas estão produzindo, estão postando, olha aqui, tá trabalhando muito, faz postagem às vezes mais de uma vez no dia e eu não tô fazendo nenhuma. Então isso pode ativar a nossa inadequação, né? A gente pode ficar se inferiorizando, se comparando, né? A questão da culpa, ela pode ativar a nossa inadequação e muito fortemente pode ativar a nossa não estima, né? Pode ser algo que eu fiz, que eu considero que foi grave, que foi feio, que não foi legal, e eu fico preso ali nessa minha falha, eu posso minar muito a minha autoestima, né? A minha estima pode ficar prejudicada. Por quê? Porque eu não estou me vendo com os bons olhos, né? A percepção que eu estou tendo sobre mim, o conceito que eu estou criando sobre mim, não está sendo um conceito legal. A culpa pode, inclusive, nos fazer a caminhar, a fazer uso de substâncias psicoativas, né? Fazer uso do álcool, fazer uso de drogas, fazer uso dessas substâncias aí, como também uma tentativa de anestesiar tudo isso, e também não é benéfico, a gente sabe que não é um caminho assertivo. Então, eu quero falar agora o que a gente pode fazer, né? Eu falei aí uma série de problemas que eu acredito que a culpa pode nos causar, e agora eu quero falar o que a gente pode fazer. Primeiro, gente, é importante a gente lembrar esse momento que nós estamos vivendo, né? Lembrar que nós estamos no momento em que as nossas emoções e sentimentos mais desagradáveis estão sendo ativados. Frustração, tristeza, medo, né? Ansiedade, incertezas. Isso está tudo ativado dentro da gente. Nós, né, não temos muita certeza de como, quando que as coisas vão se resolver, que as coisas, né, vão voltar aí a um estado, né, que teve antes. As coisas estão mudando mesmo, muito repentinamente. E qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é negar essas emoções e esses sentimentos. A nossa tendência é negar a nossa frustração, é negar a nossa... negar a nossa tristeza, né? A gente tem uma tendência muito grande a não querer entrar em contato com essas emoções, com esses sentimentos. Eu acho muito importante a gente lembrar que a gente está vivendo esse momento, tá? Porque a questão aí do controle, que a gente, né, fica muito... se vê muito vulnerável quando a gente vê que a gente não tá no controle da situação. E é importante a gente trazer isso à nossa consciência. Não está realmente no controle, né? E se conscientizar e aceitar, entender que aquilo que não está ao nosso controle, a gente precisa, né, lidar com isso de uma forma que, tudo bem, eu vou fazer o que está no meu controle, mas o que não está no meu controle, eu vou precisar lidar com isso, sem me apavorar com essa situação, né? Então, olha só, esse tempo de incertezas, ele mexe muito com a gente, com as nossas emoções. Aceitar essa falta de controle vai nos ajudar. Então, se fez algo que gerou culpa, conscientizar do erro. Porque o erro, quando ele tá lá no inconsciente, ele acaba nos ajudando a errar ainda mais, a ir por um caminho que a gente não gostaria de ir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo do dia a dia, um exemplo muito simples. Vamos pensar na situação de uma mãe que trabalha o dia inteiro, que trabalha muito e que tem criança pequena, que tem criança aí para dar atenção. Essa mãe tem lá uma culpa, talvez até consciente, de que, poxa vida, eu devia estar mais presente, eu devia estar mais com meu filho e eu não estou. Então ela traz essa culpa porque ela está trabalhando, porque ela está fazendo aquilo que ela gosta, então ela carrega essa culpa. Para lidar com isso, o que ela faz? Ela vai, compra presentes, ou então, para suprir isso, ela não põe os limites que tem que pôr, não trabalha bem a questão dos limites com o filho, ela, né, ou então vai de um polo ao outro, ou então limita demais porque fica preocupada, apavorada, olha, eu não tenho tempo para colocar limite ao longo do dia, então eu vou ter que pôr limite agora, nessas 2 horas que eu tô com ele aqui à noite, antes dele dormir, então eu vou pôr limite nele agora, só dá limite, e não dá afeto, ou então só dá afeto e não dá limite. Percebe o que a culpa pode fazer? Se a gente não traz essa consciência e fala, opa, tá acontecendo tal situação, eu tô vivendo isso daqui agora, como é que eu vou resolver isso? Deixa eu pensar numa solução para esse problema aqui. Como é que eu vou lidar
com essa situação? Vamos pensar? Vamos anotar? Vamos escrever? Né? Vamos trazer isso agora, né? Iluminar essa situação aqui, porque senão a culpa ela fica lá, né? No inconsciente ali, muitas vezes, orientando a gente a errar mais e a gente não está se dando conta disso, tá? Outra dica, dividir a parcela de responsabilidade que cabe para cada um. Às vezes, até a própria circunstância contribui para que a gente tenha uma falha, haja de alguma forma que a gente não gostaria de agir, tá? Então, é importante a gente saber não assumir também o que é de responsabilidade do outro, por quê? Porque vai ficar bastante pesado pra gente e não vai resolver a parte do outro e eu ainda tiro a possibilidade do outro se haver com essa parcela de responsabilidade dele que pode vir a ajudá-lo lá no futuro. Então, eu acho importante a gente fazer essa divisão, essa separação aí. Perdoar. Praticar o perdão a si e ao outro. Então, é importante que eu pratique perdão a mim mesmo, que eu aprenda a ter empatia por mim, pelo meu momento, respeitar o que eu estava passando, o que eu estava experimentando naquele momento que eu fiz uma escolha que eu considerei que não foi muito assertiva para mim, né? E perdoar outras pessoas que estejam envolvidas aí em situações em que eu cometi também alguma coisa que não foi para mim. A autocompaixão, né? O que é isso? Tem a ver com essa questão que eu acabei de falar. A gente costuma ser muito compassivo com as outras pessoas, mas costuma errar aí com a questão do 2 pesos e 2 medidas, né? A gente tem compaixão quando é com o outro, mas quando é com a gente pega pesado. Então, a questão da autocompaixão, que é o quê? Eu agir com compaixão comigo mesmo, eu ter essa empatia comigo também, né? Eu entender, eu me respeitar, eu abrir um pouco mão dessa crítica, né? Porque a autocompaixão, ela é um tanto o contrário da autocrítica excessiva, dessa crítica, dessa questão mais severa comigo, tem que estar sempre perfeito, sempre pegando muito pesado, sempre acertando o tempo todo, e essa perfeição também ela não existe, a gente sabe, né, que é uma expectativa também frustrada, porque a perfeição não existe. A questão da humildade, de reconhecer o nosso erro, né? Traz ele à consciência, vamos reconhecer, isso não tá legal, porque se eu não reconhecer, se eu não me conscientizar, eu perco, eu não me dou a oportunidade de fazer diferente, tá? Então, reconhecer o nosso erro, nos perdoar, perdoar as outras pessoas, isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a evoluir, né? Inclusive como ser humano, entender os nossos erros, gente, nos humaniza, né, nos dá permissão para ser humano, porque o ser humano, ele era um ser realmente que erra, né? E por fim, eu quero sugerir que a gente pratique autocuidado. Eu sei, isso é muito falado, é falado o tempo todo, e é falado porque é importante que a gente pratique cuidado com a gente mesmo, para nesses momentos aí, né, de lidar com falhas, a gente tenha mais condição, a gente esteja mais fortalecido para lidar, para encarar isso de frente, né? Então, a questão do autocuidado, esse compromisso comigo mesmo, isso precisa ter constância, tá? Não adianta eu fazer alguma coisa que seja prazeroso, que seja gostoso, que seja um compromisso comigo hoje e deixar para fazer só o mês que vem de novo, porque quando chegar no mês que vem de novo, já tá gritando. E aí fica complicado, já tá gritando aqui dentro de mim. Eu quero dar uma dica para vocês de como é que o autocuidado grita dentro da gente. Pensa numa situação no seu trabalho, sei lá, que faltou, a internet acabou, deu um problema aí, deu uma pane, e você precisou ficar 2, 3 horas aí sem trabalhar, e você fica, ai, que bom, que alegria, né? Graças a Deus, que bom que isso aconteceu. Quando você se alegra, quando você faz um trabalho que você gosta, quando você, né, você tá ali, tá vivendo seu propósito, sua missão, e aí acontece alguma coisa que você tá impossibilitado de trabalhar e você fica feliz com isso, isso não é porque você é falso com você mesmo, é porque o algo tá gritando dentro de você, você não tá dando tempo para você. Então, todo mundo que tem uma obra a qual se dedicar, que tem uma pessoa para cuidar, né? Quem tem criança, quem tem adolescente, quem tem casamento, quem tem idoso, né? Tem pai, mãe, vô, que cuida. Se você tem algo para cuidar, lembra que é importante você cuidar de você.
porque aí você vai ter disponibilidade real, disponibilidade genuína para esse cuidado. Você não vai estar ali com seu filho na hora que você chega do seu trabalho, os 20 minutos que você fica com ele, pura e simplesmente por obrigação. Para aliviar um pouco dessa culpa. Não, você tem tempo para você, você vai estar com ele com disponibilidade verdadeira, não vai ser só por obrigação. Você vai brincar com ele, fazendo disso realmente um momento gostoso, prazeroso. Por quê? Porque você não está sentindo falta de você. Você está dando espaço, você está tendo tempo também para viver seu autocuidado, para estar com você. Isso fortalece para momentos de culpa, fortalece para momentos de lidar com perdas, com dificuldades. Tá? Então, a questão do autocuidado importa. É importante a gente cuidar da gente para a gente cuidar de quem a gente ama, do que a gente ama, tá? A questão da produtividade, gente, eu quero propor a seguinte reflexão. A meta que você está colocando para você produzir, no dia, na semana, não sei como é que você faz isso daí, como é que você se organiza, essa meta, ela tá uma meta... Tá dentro do que você vai alcançar, né? Eu gostaria que você analisasse isso para você ver se essa cobrança que você está se fazendo de produtividade, se ela realmente é funcional, se ela te ajuda. Maria Vitória, adorei a palestra. Obrigada, que bom, fico feliz. Tá, gente? Então, eu gostaria que você fizesse essa análise, que você respeitasse o seu, né, o seu ritmo, que você respeitasse o seu contexto, a sua realidade, ao invés de ficar comparando com o do vizinho, com o do colega, com o colega da rede social. Uma dica que eu gosto de dar, que eu acho bem legal, é da gente criar um diário de atividades. O que é isso? No final do dia, você vai anotar todas as atividades que você fez. Tudo que você fez. Aí entra, coloquei a mesa para o café, dei não sei quantos telefonemas, ou então fiz não sei quantos atendimentos, né? Enviei material para o paciente, fiz aula online com meu filho. Você vai anotar os horários, o que você fez em cada horário do seu dia. É um diário de atividades que você vai registrar no final do dia. E aí, depois de 4 dias, uma semana, eu quero que você olhe para esse registro de atividades, para você ver como é que tá isso. Tá de acordo com o que você gostaria de estar fazendo? Né? Como é que tá aí a sua dedicação em cada área da sua vida? Aí você vai poder analisar se você está tendo autocuidado, se você está dedicando, tá dando prioridade para aquilo que é prioridade realmente para você, tá? E vai poder medir a sua produtividade com você mesma. É olhar com você mesmo, olhar dentro da sua realidade. E não na comparação, e não olhando com o que a outra pessoa tá produzindo, né? Outra dica que eu quero dar, gente, é para não catastrofizar. O que é isso? É não ficar nutrindo pensamentos de que o que você fez é imperdoável, de que o que você fez nunca vai ser perdoado, que você nunca vai se sentir melhor, que você é digno de castigo mesmo, que você não merece nada de bom, tá? Então, não catastrofize porque você teve um momento de falha, um momento de erro. Não cria o pior cenário para o final, tá? Pensamentos que ajudam são pensamentos: eu sou capaz de me perdoar, eu sou capaz de fazer diferente, eu sou capaz de fazer uma escolha mais saudável para minha vida, consciente, saudável para o meu futuro, né? Eu sou capaz de fazer o que é melhor para mim, tá? Então, assim, vamos ficar de olho aí nos pensamentos, entender o nosso momento, entender que se a gente fez alguma coisa que faz com que a gente se culpe, isso não é o fim, não precisa, né, a gente se punir e entender que a gente não merece o melhor da vida porque eu cometi aí, porque eu tive uma falha, tá? Então, gente, como eu falei com vocês, era uma reflexão mesmo mais curta, né? E eu espero aí ter contribuído para a gente pensar nessa questão da culpa e que a gente possa, de fato, fazer as pazes com o nosso passado, com as nossas dificuldades, para que a gente possa realmente viver o presente leve e projetar o nosso futuro aí de uma forma, né, mais assertiva para a gente. Um abraço, obrigada por ficar aqui comigo. Continua aqui com a gente, né? Toda semana tá tendo aí lives. Sempre temas muito interessantes, tá? Obrigada aí pela participação de cada um de vocês. Boa noite.